Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula a gente trabalhou com formas, com a construção e desconstrução das formas geométricas e no final a gente fez um esboço desse desenho aqui. Depois eu pintei, ajustei algumas coisas, né? Mas sempre mantendo a questão da linearidade em jogo, tá? Então aqui eu não sei se vocês estão percebendo, mas a minha árvore, por exemplo, ó, ela tem só uma linha grossa. As minhas vegetações, ela tem umas linhas mais finas. Então eu não utilizei muita coisa para fazer esse desenho. A única coisa que eu trabalhei foi a questão das sombras. Como por exemplo aqui eu usei uma cor mais forte, uma cor mais clara, depois eu passei um preto para dar um volume. Aqui embaixo a gente tem um pouco de sombra, como se fosse uma sombra, mas na verdade é só um pouco de preto aqui. Essa parte aqui de baixo eu usei uma linha jogando aqui para a lateral direita, um pouquinho na diagonal, né? Eu fui virando ela um pouco. Aqui eu coloquei essas duas linhas só para dar uma cara de profundidade. Esses vídeos que eu tenho feito, eles têm um objetivo de que no final a gente possa ser capaz de esboçar espaços urbanos, que é o que muita gente gosta, né? E tem tentado aprender a fazer, assistindo muitos vídeos no YouTube, dando aquela estudada com relação a estruturas. E o que a gente sabe é que as estruturas, elas de fato seguem um padrão, vamos dizer assim, geométrico, né? Elas seguem uma estrutura geométrica. E essa estrutura geométrica, ela funciona muito bem para que a gente possa enxergar todas as linhas construtivas que existe. Então a gente vai trabalhar mais essas questões, tá bom? Aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do meu caderninho que nós começamos juntos, né? Eu inicio ele com um aquecimento, trabalhando com as formas geométricas, tentando ajustar algumas formas geométricas com linhas e curvas. Então aqui eu tenho um círculo perfeito, aqui eu tenho um triângulo perfeito e uma elipse ou esfera achatada perfeita, né? Depois daqui eu passei para uma composição um pouquinho mais complexa. Eu fui trabalhando com a esfera, transformei um quadrado em um triângulo em algo mais 3D, passei para o cone. E assim eu fui estudando. O que eu quero mostrar para vocês é como a gente faz para estudar, né, no dia a dia, como é que a gente faz para ir se aprimorando o nosso traço e para ir compreendendo um pouco mais sobre essas técnicas e formas de você conseguir chegar ao seu objetivo, que é desenhar, tá bom? Então, tô mostrando aqui para vocês, hoje a gente vai trabalhar um pouco de perspectiva, tá? A perspectiva acaba sendo o maior medo dos desenhistas, né? A maior dificuldade que os desenhistas têm. Para mim foi tenebroso quando eu comecei a estudar perspectiva, quando eu comecei a trabalhar com perspectiva na faculdade. Eu tinha medo, eu não conseguia, eu achava que nunca ia conseguir. E fui estudando, fui aprimorando, fui tentando entender melhor como funcionava essa questão das linhas guias, essa não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui nós temos linhas guias, ó, eu coloquei em azul. Então a gente tem aqui as nossas linhas guias, a partir também de uma linha reta, que é a linha do horizonte, a gente chama isso de linha do horizonte, a gente começa a construir a nossa ideia de perspectiva, tá certo? Então aqui eu tenho esse estudo que eu fiz para mostrar para vocês. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Eu tenho aqui também alguns estudos ainda com um ponto de fuga,
mostrando aqui o ponto de fuga central. Aqui eu tenho uma convergência, que é quando as linhas se tocam nesse ponto central, que é basicamente para onde o observador está olhando. Quem é o observador? O observador somos nós, correto? Então aqui ao lado, ó, eu coloquei um desenho de uma figura humana, como se essa figura humana ela estivesse olhando daqui para lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a linha do horizonte. Se você observar nas imagens ou até mesmo pela sua janela, você vai ver que existe essa linha do horizonte, que é uma linha que corta o céu e a terra, vamos dizer assim. Aqui nós temos 2 pontos de fuga. A gente trabalha com no mesmo sentido de um ponto de fuga. A gente tem a linha de convergência, que são as nossas linhas guias que se convergem, elas vão encostar umas nas outras, tá vendo? E aí a gente tem uma certa convergência. A gente tem o nosso ponto central, a linha de fuga. A partir de que ponto eu vou começar a trabalhar a convergência dessas linhas, certo? Aqui eu tenho o observador novamente. Para onde esse observador ele está observando? É como se ele estivesse olhando para este cubo aqui. Então é como se esse cubo fosse uma espécie de uma estrutura, um prédio. Ainda assim a gente tem aqui a nossa linha do horizonte e as nossas linhas guias, que vão servir para que a gente possa desorientar, certo? Compreender a perspectiva, pessoal, ela é muito importante para a evolução de um artista. Sem ela, a gente tem apenas formas e desenhos chapados, que são os desenhos 2D, aqueles desenhos que eu mostrei para vocês no nosso primeiro vídeo, né? Que são desenhos que a gente tem a impressão de que está enxergando de cima para baixo numa folha de papel. E o que a gente quer é enxergar esses desenhos de uma maneira tridimensional, desenhar de uma maneira tridimensional, que é como a gente enxerga no dia a dia, tá bom? Aqui eu fiz mais uns exercícios de perspectiva para mostrar que perspectiva não é só uma só forma, que no caso seria um cubo, né? E eu quero mostrar para vocês que não, que a gente pode utilizar a perspectiva com ponto de fuga, né, para diversas formas, tanto para um triângulo, né, um quadrado com esse corte aqui. Eu consigo também fazer um desenho mais orgânico, algo mais circular. Eu consigo também trabalhar com uma esfera ou com um círculo e transformar isso em um cilindro. A partir dessa visão que a gente vai ter, né, a gente consegue desenhar determinadas paisagens. Então aqui eu fiz como um exemplo. A gente tem aqui um farol, a linha do horizonte e esse caminho aqui que a gente tem a impressão de que está caminhando aqui nesse local, né? É como se eu tivesse aqui uma figura humana. Eu vou colocar uma figurinha aqui humana só para vocês terem uma noção. Figurinha feia, mas tudo bem. Mas dá pra gente entender. Como se eu tivesse aqui uma figura humana observando esse farol, né? Dessa distância aqui. Aqui eu tenho uma imagem de uma garrafa que eu construí a partir de um ponto de fuga. Trabalhar com perspectiva não é só para desenhos urbanos, né? Como o nosso objetivo aqui é esse, a maioria das estruturas, né, muitas estruturas, são estruturas lineares, que possuem determinadas formas geométricas mais retas, mais rígidas, né? Isso não quer dizer que não tenham estruturas arredondadas, a gente vê várias aí, e a gente também precisa entender como fazer para passar isso para o papel. Aqui a gente tem também, ó, com um ponto de fuga, a partir desse ponto de fuga a gente consegue construir uma infinidade de figuras humanas. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa respeitar a linha do horizonte e o ponto de fuga, né? Então aqui eu coloquei a representação do céu, aqui eu coloquei a representação do piso ou terra, e aqui nós temos a linha do horizonte. Respeitando essa linha, a gente consegue definir figuras humanas em várias distâncias. Ó. Você consegue perceber
que a gente tem uma pequenininha aqui, a gente tem mais uma aqui, né? A gente consegue ir trabalhando com esse distanciamento, né? De fora para dentro ou de dentro para fora, porque a perspectiva também dá para a gente trabalhar com áreas internas, né? Com ambientes internos, com cenários internos, um quarto, um banheiro, né? Dentro da sua casa, sua sala. E ao mesmo tempo eu posso também trabalhar com essa garrafa cortada ao meio, por exemplo, se eu quiser. Ou eu posso pegar essa garrafa e mudar a direção dela, colocar ela ao contrário, né? Se eu tenho a garrafa aqui, eu posso muito bem deixar ela nessa posição, ou virar ela para cá. Esse é o objetivo, né, desse trabalho com perspectiva, tá bom? Aqui eu tenho mais um estudo que eu fiz, né, onde eu coloquei uma luz, a direção da luz. Isso não significa que eu estou trabalhando com luz e sombra. Luz e sombra é uma outra coisa que a gente vai trabalhar nos nossos próximos vídeos. Mas aqui nós temos 2 pontos de fuga e eu consegui, né, colocar diversos cubos, uns em cima do outro, utilizando apenas 1 e 2 pontos de fuga. Ou seja, eu consigo empilhar, vamos dizer assim, caixas e criar uma sensação, né, de blocagem aí, como se as caixas estivessem uma em cima das outras, uma estivesse mais para trás, outra mais para frente, e assim a gente vai trabalhando com a perspectiva. Aqui eu tenho a demonstração de uma perspectiva com 3 pontos de fuga, que já é uma visão um pouquinho diferente, né? Eu posso ter um observador que ele está olhando de cima para baixo. Esse estilo de ponto de fuga é muito pouco utilizado, mas os mais ousados, os desenhistas, ilustradores mais ousados e também aqueles que fazem, né, ilustrações animadas e etc e tal, eles trabalham muito com esse tipo de perspectiva. No desenho urbano, a gente trabalha muito pouco com a perspectiva com 3 pontos de fuga, mas é um tipo de perspectiva que não pode ser desconsiderado, né, na hora de estudar. A gente tem perspectiva com 5 pontos de fuga, a gente tem perspectiva com uma infinidade de pontos de fuga aí. Tá? Isso vai depender muito do tipo de desenho, do estilo de desenho que você vai fazer. Então, eu quero apresentar para vocês essas técnicas aqui para que a gente possa chegar num desenho como esse, porém tridimensional, né? Que possa trazer uma massa, que possa trazer profundidade, que possa trazer a ideia de que de fato essa casa ela tem um volume, o objeto do qual a gente for desenhar, ele tem um volume. Então é para isso que serve a nossa perspectiva, o nosso trabalho de perspectiva. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouco com perspectiva. Eu trouxe aqui para vocês os materiais, o meu lápis HB, borracha, uma régua de 30 centímetros, um lápis azul e esses 2 tons de verde, tá? Mais pra frente a gente vai saber o porquê desses 2 tons de verde. O lápis azul, ele vai servir para que a gente possa marcar as nossas linhas guias. Então vamos começar com uma perspectiva de um ponto de fuga. Essa perspectiva é muito utilizada em fotografias, retratos de paisagens, mas como eu havia dito, né, anteriormente, você com um ponto de fuga você consegue fazer bastante coisa. Então vamos lá, para a gente poder fazer esse exercício, a gente vai precisar de uma linha. Vou fazer um pouquinho mais forte, porque senão vocês não conseguem ver na câmera. A gente vai precisar de uma linha que vai ser a nossa linha do horizonte. Ah, mas como assim a nossa linha do horizonte? Eu vou mostrar aqui para vocês que a nossa linha do horizonte, ela nada mais é que esta linha aqui que percorre o horizonte,
da paisagem, da nossa vista. É como se eu estivesse aqui em pé, né, nesse pier, e estivesse observando essa linha do horizonte aqui na minha frente. Essa linha nada mais é do que o nosso ângulo de visão com relação à Terra. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho se a gente estiver aqui, né, eu fiz esse círculo aqui para a gente poder tentar compreender melhor esse ângulo de visão com relação ao ponto de fuga. Se eu tiver aqui, vamos supor que é o nosso planeta Terra, e aqui sou eu. Eu sou essa pessoa que está bem aqui. A partir desse momento, eu tô olhando para cá. Eu tô olhando para minha esquerda. Então, o que que acontece? A partir do momento que a minha visão está dessa maneira, o que que acontece? A gente entende que eu consigo olhar mais ou menos até esse espaço aqui. Daqui para cá, eu já não vejo mais. Concorda? Então, esse ponto aqui é justamente o meu campo de visão, é até onde a minha visão pode chegar. E, em razão disso, o que eu vou ver vai ser uma mera linha, que a gente costuma chamar de linha do horizonte. Então, vamos voltar para o nosso exercício. Considerando isso, o que a gente tem aqui? Se a gente tem um ponto de fuga, significa que eu tenho essa linha, que é a minha linha do horizonte. Então, vou colocar aqui, vou identificá-la como linha do horizonte. Aqui. Linha do horizonte. E nós vamos ter o nosso ponto de fuga. Eu vou determinar que o meu ponto de fuga esteja nesse local aqui da minha linha do horizonte. Bom, se ele está aqui, aonde está o meu campo de visão? Eu posso estar olhando daqui para cá, eu posso estar olhando daqui para cá, e eu posso estar olhando daqui para cá. Se eu estiver observando daqui para cá, vamos supor que eu sou esse carinha aqui. Se eu estiver observando nessa direção, qual seria o meu campo de visão? Daqui para cá, concorda? Então, esse aqui seria o meu campo de visão, a partir do ponto de fuga que está estabelecido na nossa linha do horizonte. Se eu estiver aqui olhando de lado, vamos supor, este vai ser o meu campo de visão. Beleza? E assim sucessivamente. Se eu estiver olhando do lado de cá, vamos supor que eu sou esse carinha aqui de boné. Se eu estiver olhando do lado de cá, esse aqui vai ser o meu campo de visão. Então, quando a gente fala de perspectiva com um ponto de fuga, nós temos diversos ângulos, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, que é comumente
a forma com que nós observamos as coisas ao nosso redor. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente brinca com a nossa perspectiva com um ponto de fuga. Eu tenho aqui a minha linha do horizonte. A partir dessa linha do horizonte, eu tenho o meu ponto de fuga. E a partir deste ponto de fuga, eu consigo criar qualquer forma geométrica em uma outra dimensão. Então, a partir de agora, o que nós temos aqui? Eu tenho o meu ponto de fuga, que vai se conectar com essa aresta do meu quadrado. Aqui também uma aresta, uma conexão. Aqui eu tenho outra conexão. E aqui eu tenho outra conexão. Desta forma, eu vou ter aqui linhas que serão paralelas às linhas do meu quadrado. Ou seja, se eu tenho essa linha aqui, eu vou estabelecer mais ou menos essa distância. Ela tem que estar paralela à linha 1. Certo? Agora eu vou estabelecer a mesma distância para o lado direito do meu cubo. E assim eu vou ligar os meus vértices. Dessa forma, eu tenho o meu objeto que foi criado com um ponto de fuga. Beleza? Com isso, eu posso fazer vários outros objetos. Se eu quiser fazer um objeto com uma vista de cima, eu tenho a mesma situação. Eu vou ligar as linhas guias ao meu ponto de fuga. E com isso eu tenho mais um cubo visto de outra direção. Beleza? E esse tipo de exercício é um exercício muito interessante para vocês fazerem, utilizando um ponto de fuga. Não quer dizer necessariamente que eu só consiga fazer um cubo, né? Eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser, uma figura, sei lá, mais ou menos assim. Ou eu posso fazer um triângulo. E se eu quiser fazer com um círculo, que são as nossas figuras básicas geométricas? Vamos tentar? Mais uma vez eu venho aqui e puxo as minhas linhas guias.
Aqui no círculo, eu não sei se vocês perceberam, mas as linhas que eu posso ter que se encontram e se vão se convergir, vamos dizer assim, mais ou menos, são as linhas laterais do meu círculo e a linha central, que é essa daqui. Concorda? Então, vamos lá. Dessa forma, aqui eu tenho que ajustar. Show. Agora é hora de trocar para uma régua menor. Isso aqui que eu tô fazendo, pessoal, é mero zelo, que é muito importante também para o nosso desenho. É importante que o nosso desenho ele esteja também limpo, né? Não fica aquele desenho borrado, sujo, manchado de borracha, né? Que isso fica muito feio o nosso trabalho. Então, não é legal. Percebe que todas as linhas elas estão paralelas? Além do mais, eu tenho que respeitar a direção das linhas com o meu ponto de fuga. Vamos fazer com triângulo. Lembrando que esse desenho aqui, ele vai ficar disponível no site com caderno de desenho que eu criei. Vocês podem pegar esse desenho aqui, copiar, salvar no computador de vocês e utilizar, né, como um modelo para o exercício de vocês. Aqui nós temos uma aresta. Vamos ligar mais uma ao nosso ponto de fuga. E aqui eu vou determinar a distância que eu quero para o meu objeto. Quero essa distância aqui. Beleza? Bom, deixei o melhor pro final, vamos dizer assim, né? O que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo aqui uma espécie de um arco, certo? Então, o arco, ele vai me servir de referência para que eu possa transformar essa minha esfera, ou esse meu círculo, em um cilindro. Ou seja, eu crio esse arco com a mesma distância que eu tenho do raio da minha esfera. Correto? Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, transformar esse cilindro em algo transparente. Mas eu não vou fazer agora, para a gente não perder o nosso foco, que é compreender a técnica da perspectiva com um ponto de fuga, tá bom?
Ah, Mari, e para que serve aqueles dois lápis com esses dois tons, um claro e um escuro? Bom, vai servir para a gente trabalhar um pouco a nossa percepção, né, do que está em cima ou abaixo. Em que sentido? Por exemplo, vamos supor que a minha luz, essa luz que está vindo daqui, ela está jogando claridade aqui para o meu desenho, certo? Se ela está jogando claridade para o meu desenho, todas as minhas faces frontais elas serão iluminadas, mais claras. Do meu quadrado também. Como se a luz estivesse batendo diretamente nessa face, tá bom? Na face frontal. Beleza? A partir disso, eu sei que essa face aqui, ela tá recebendo menos luz que essa face aqui, concorda? Então, óbvio que ela vai ser mais escura. Ou seja, agora a gente consegue mostrar, bonito, né? Agora a gente consegue mostrar um certo volume no nosso objeto, beleza? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Essa forma de pintar, claro e escuro, ela não necessariamente tem a ver com luz e sombra, tá? Ela tem a ver com volume. Ou seja, se eu quero dar volume a um objeto, eu posso utilizar as cores claras e escuras, de tal forma que isso traz essa ideia, né, de movimento, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A partir daí é que a gente vai começar a perceber a incidência da luz, a força da luz, aonde é mais claro, aonde é mais escuro, aonde eu posso traçar as minhas achuras ou fazer o meu esfumaçado. Aqui a gente já está estudando um pouco com relação a essa percepção de iluminação. E brincando também com um pouco de cor. Que não é pecado, né, gente? Aqui eu posso usar, ó, aquela técnica que eu ensinei para vocês na primeira aula. Um pouco mais escuro nas laterais e um pouco mais claro no meio. Uma pequena escala de tons aí com um lápis. Beleza? Com relação a um ponto de fuga, nós temos esse exemplo aqui. E se eu quiser desenhar uma paisagem com ponto de fuga? Bom, nós temos aqui a nossa linha do horizonte. Com base na nossa linha do horizonte, a gente tem o nosso ponto de fuga. A partir daqui, eu posso determinar o meu campo de visão, né? Vamos supor que eu tenha aqui um farol. Vou fazer o mesmo desenho que eu fiz no caderninho. Eu tenho aqui o meu farol.
E a partir daqui eu tenho o meu pier. Isso aqui é um esboço. Hoje eu coloquei até no meu Instagram sobre as linhas, os traços cabeludos, né? Que o pessoal fala que são aqueles movimentos assim que deixa. Bom, se você estiver fazendo um esboço, você pode fazer do jeito que você quiser. O que não pode é botar força no peso, né? No desenho. Porque aí vai ficar tudo marcado, manchado e não vai dar certo. Mas enquanto você estiver ali esboçando, criando o seu desenho, você pode traçar do jeito que você quiser. Virar o papel no sentido que você quiser. Agora eu vou pegar aqui um canetão só para vocês enxergarem o que foi que eu fiz aqui, tá bom? Aqui eu posso colocar umas montanhas, se eu quiser. Conforme eu vou chegando mais próximo, os objetos vão aumentando de tamanho, né, pessoal? Isso é óbvio. E dessa forma nós temos aqui uma figura desenhada em perspectiva com um ponto de fuga. Posso fazer um coqueiro aqui também, se eu quiser. Umas plantinhas também. Ou seja, para você poder trabalhar com um ponto de fuga, você tem que ter em mente, né, que a visão ela vai ser dessa maneira aqui, ó. Então deixa eu pegar aqui uma caneta para ver se dá para perceber melhor. A ponta aqui da minha caneta, ó, esse 0,5 aqui da minha caneta, é como se fosse são os meus olhos, né? Então eu tenho essa visão, eu tenho essa visão, eu tenho essa visão. Tá vendo? E eu tenho também a visão lá em cima, ó, que são aquela vista que a gente estava trabalhando agora há pouco, no outro desenho. Ó, posso virar para cá, para cá. Eu espero que tenha ficado mais fácil de compreender. Mas é isso aí. E aí, se você quiser, é aquele negócio, né? Se você quiser, você pode pintar seu desenho. Aqui eu tô fazendo bem mão solta mesmo, bem soltinho. Só pra mostrar pra vocês como a gente pode se divertir aprendendo. Vamos supor que aqui é a areia da praia. E aí você vai brincando com as cores, com os tons. O sol já tá se pondo, então eu quero que aqui fique um pouco mais alaranjado. Sempre usando aquela técnica que eu ensinei na primeira aula, né?
a escala tonal. Ou seja, a gente está dando aqui, no nosso desenho, um certo volume. A gente já trabalhou com a perspectiva e agora a gente está dando um certo volume. Posso usar um pouco de preto também. O preto é muito importante para dar volume, assim como o branco é importante para trazer luz. Afinal de contas, o preto é o que? Nada mais é que a ausência de luz. Pensei que ia dar para passar para vocês nessa nossa aula já a perspectiva com 2 pontos de fuga, mas eu tô achando que tá dando super certo esse negócio de primeiro passar um exercício e depois a gente fazer alguns traços, desenhar um pouco. Então eu vou fazer nessa aula só com 1 ponto de fuga, e aí na nossa próxima aula eu trabalho com 2 pontos de fuga. Fica melhor porque a gente pode aproveitar mais. Então é isso, pessoal, é uma questão cores, por enquanto, é uma questão de você fica à vontade para criar a sua paleta de cores. O lilás eu posso utilizar ele bem aqui assim, ó. Só um pouquinho para dar um aspecto de entardecer. E é isso, pessoal. Assim, é uma pintura rápida, né? Um esboço. A gente está trabalhando sempre com esboços, né? Mas que mesmo sendo um esboço, a gente pode usar a nossa imaginação e a nossa criatividade para fazer com que o desenho fique mais vivo, né? Tenha mais cor, mais vida. E também para se divertir, para aprender um pouco mais sobre cores. Vou colocar aqui do lado a paletinha de cores, né? Os tons que eu utilizei. Um marrom escuro. E aqui eu usei várias marcas de lápis de cor. Vou colocar o preto aqui em cima. Porque se eu botar embaixo ele vai ficar estranho. E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou colocar aqui o meu Instagram. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Vou colocar aqui no cantinho. E além dos comentários, no próprio canal do YouTube, você também pode me seguir lá no meu Instagram, @marisalomão.arc. Fiquem com Deus, aproveitem o final de carnaval e tchau!